cristais da Tchecoslováquia, louças chinesas, linho belga nas toalhas, de entrada um consommé das perches d'Argenteuil, prato principal, de Indonésia provençal, sobremesa, compota de bacuri. Bacuri? Esse aqui é o bacuri, que é um fruto da Amazônia. Mas o que o bacuri estava fazendo no meio daqueles cristais tchecos, todas aquelas coisas francesas? Pouca gente sabe, mas o bacuri frequentou os melhores salões do começo do século XX. Os ambientes mais chiques, as altas rodas da diplomacia brasileira. E eu vou dizer uma coisa, ele não estava só de visita, não. A gente pode dizer que ele foi um símbolo de uma época importantíssima da diplomacia brasileira. No começo do século passado, essa frutinha aqui estava presente em todas as festas, recepções e cerimônias que o Barão do Rio Branco oferecia para os chefes de Estado, embaixadores do mundo todo. E nessas cerimônias e recepções estava se construindo, entre outras coisas, o futuro da Amazônia brasileira. Bacuri especial. Bacuri, 4 pelo real aí, meu. E ali no meio de todas essas negociações, de todas essas discussões diplomáticas, estava o bacuri. Um bom diplomata sabe da importância de adoçar o paladar do seu oponente. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de que vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de que? Você conhece algum fruto com gosto de flor? Gosto de flor, cheiro de flor. Quer uma coisa mais sofisticada que essa? Quando a gente quebra a casca, vem um perfume. Essa parte da polpa, aqui na Amazônia eles chamam de língua ou filhos. Ela é a parte preferida da fruta, porque ela solta facilmente do caroço, tá vendo? Ó? Parece até uma pétala branca. O pé de bacuri é uma árvore bem grande, da família das clusiáceas. Cresce mais de 30 metros e a copa aberta parece um cone invertido. Os ramos, às vezes, são bem grossos, medem mais de 20 centímetros de diâmetro. As folhas têm as bordas ligeiramente onduladas, parecem duas línguas juntas. As flores, quando nascem, são rosas e grandes. E quando começam a encher toda a copa, nos meses de junho e agosto, ficam avermelhadas. O bacuri ocorre em toda a Amazônia brasileira, apesar de em alguns estados sua ocorrência ser rara. Daqui ele se dispersou em direção ao Nordeste, chegando aos cerrados e chapadas do Maranhão e Piauí. Em direção ao sul, chegou no Tocantins e Mato Grosso. O pé de bacurizeiro só produz frutos de dezembro a abril. E a gente só pode colher o bacuri quando ele mesmo quer, ou seja, quando ele decide cair. Que árvore que é essa aí? Essa árvore que tem aqui? Bacuri. Isso é bacuri? E aquilo ali que tá ali no chão? Pegam aí. Bacuri. E isso aqui é o quê? Mosiel. E isso aqui é o quê? Malaiel. O malael e o mosel. Esses dois bacurizinhos aqui vivem catando bacuri. Sabe o que quer dizer bacuri na língua dos índios? Sabe? A fruta, né? É uma fruta, mas o que quer dizer bacuri? Bacuri quer dizer que cai de maduro. Ele cai por ele mesmo. Sozinho. E aí já tá bonzinho pra comer. Já. Você tem medo de cair um bacuri na sua cabeça? Tem. E você tem? Você acorda bem cedinho e vem procurar bacuri aqui, é isso? Quantos você pega por dia, Malael? Quando tem pouca safra, cai só 300. Quando Só 300? 400. E de comer bacuri, você gosta? Gosto. Qual é a fruta melhor que existe no mundo, você acha? Bacuri, né? Ninguém, nem
assim mesmo um índio, preparadíssimo, ia subir numa árvore desse tamanho para colher um fruto. Acontece que daqui de baixo também não dá pra gente ver se tá maduro ou não tá. Só tem um jeito. É relaxar e esperar. O bacuri vai cair na hora certa, na hora que ele, bacuri, quiser cair. Esse fruto aí é danado, ele tem vontade própria. Isso faz dele uma verdadeira raridade. Mas não é só isso, não. O que também faz do sabor do bacuri uma raridade é que cada fruta tem muito pouca polpa em relação ao seu volume. Só 12% do fruto é polpa, 18% é caroço e o restante, 70%, é casca. Por isso, quem come o bacuri fica com aquele famoso gostinho de quero mais. Um terceiro motivo é a safra limitada. Um pé de bacuri não produz fruto o ano todo. São apenas 5 meses de produção. E nesse período, uma árvore sadia produz em média 400 frutos. Parece muito, mas é pouco. Estimando assim, por baixo, são apenas 6 frutos que o bacuri joga por dia lá de cima. O quarto motivo é a dificuldade de cultivar. Quem planta um pé de bacuri deixa para os filhos colherem. A árvore leva de 10 a 15 anos para dar o primeiro fruto. Assim funcionam as leis do mercado. É justamente a raridade do bacuri que faz a sua popularidade. Aqui o bacuri é ouro. O bacuri, então, Carmelita, é a fruta mais cara da banca. É a fruta mais cara. Mesmo assim, acaba rapidinho. Acaba rapidinho. A gente Quantas vezes eu vim aqui e chego e não tem mais nada? Pois é, o bacuri a gente compra 1.000, 1.500, que sai todo na semana. E já está acabando. Já está acabando. Porque a safra dura pouco. Dura pouco. Ela disse que o último bacuri da banca é disputado a tapa. Do lado ficam os donos de sorveteria desesperados. Comprando. Do outro, umas doceiras alucinadas que querem fazer doce de bacuri. E agora ainda tem umas fábricas que compram bacuri para levar para fora, para exportação. E também faz o... Você já tomou a cerveja do bacuri? Cerveja não? Tem na estação da Doca, você pode ir lá que tem. Uma delícia do bacuri. É, vou experimentar. Tem tudo de Muito bacuri. Eu já gostoso. comi tanta coisa de bacuri. Aliás, há uma semana que a minha alimentação é a base de bacuri. Essa é uma árvore sutil, cheia de complexidades, delicadezas, uma princesa da floresta. Tudo nessa fruta aqui indica sofisticação, até o nome científico dela, Platonia insignis. Insignis quer dizer aquilo que é notável, insigne, grande, que chama atenção. E Platônia é uma homenagem ao nosso velho e bom filósofo grego, né? Platão. Você vê, essa fruta tem tudo a ver com o mundo da diplomacia. Muito gostosa, era sofisticada, era rara, era cara. Tudo isso faz do bacuri a nossa fruta mais nobre. E não demorou a virar a sobremesa oficial dos banquetes oferecidos no Itamaraty a autoridades do mundo todo. Tudo começou com José Maria Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, o diplomata mais importante da história do Brasil. O homem que conseguiu incorporar ao território brasileiro milhares de quilômetros quadrados. Tão requintado assim, o bacuri tinha mesmo que conquistar os paladares mais apurados. O barão se encantou pelo bacuri e o escolheu para ser a fruta que representaria toda a sofisticação da culinária nacional nos cerimoniais diplomáticos. Por exemplo, a toalha de mesa de tecido claro e rendado deve formar uma borda de no máximo 15, 20 centímetros. O prato deve ser colocado a 2 dedos da borda. Isso tudo para o convidado não cometer nenhuma gafe e não passar uma situação ridícula, como, por exemplo, babar na hora de tomar sopa ou tropeçar na beira da toalha quando levantar, quebrando todos os cristais. São regras e são regras internacionais. É tudo pensado, né, de antemão de como se portar e como se deve ser feito, tá certo? Então, realmente existe uma lógica, apesar que algumas coisas as pessoas acham que a lógica seria invertida, principalmente no caso do talher, que se usa o garfo na mão esquerda, a faca na mão direita, mas isso é uma regra universal e que as pessoas precisam adaptar a isso. Eu fiz uma pesquisa no Itamaraty, só no 1930 que parece o primeiro menu escrito em português, tá certo? Então, sempre foram em francês e a comida basicamente com ingredientes franceses e todos importados. O Barão do Rio Branco, como ministro do Itamaraty, foi o primeiro a incentivar. Ele era um gourmet, era um gourmand também, que gostava muito de comer, comia bem.
E fomos primeiro a incentivar o uso de produtos brasileiros. O bacuri foi uma fruta que caiu realmente no gosto. Bacuri à la neige, que é, ou seja, bacuri em neve, que é simplesmente a polpa de bacuri sobre uma camada muito fina de gelo, para preservar o aroma e o gosto dele. E quando se falava em banquetes, o Barão do Rio Branco caprichava. Ele sempre fez os cerimoniais seguindo à risca os padrões internacionais. Ele cuidava pessoalmente dos cardápios, desenhava a posição dos convidados à mesa nos seus caderninhos pessoais, pensava na orquestra. O Brasil passava pela fase da ordem e do progresso. Era o início da República e todo mundo aqui se esforçava para seguir a cultura e o modelo de etiqueta europeu. Bom, naquela época a Europa que ditava o que era civilização para o resto do mundo. E o barão, querendo que o Brasil não fizesse feio, investia muito nesses cerimoniais. Ninguém sabe se o barão, ele pessoalmente, gostava de bacuri. O que ele queria era passar uma imagem positiva do Brasil e para isso ele convocou o bacuri. Segundo seus biógrafos, o barão tinha gosto pela polidez, pelas boas maneiras e por conversas que fossem interessantes. Costumava falar pausadamente, com moderação. Um sujeito muito erudito e culto que rejeitava qualquer recurso de força. É mais prudente transgredir do que ir à guerra. O recurso à guerra é sempre desgraçado. E foi assim, com muita delicadeza e sofisticação, que o barão moldou a diplomacia brasileira da época. A sua diplomacia era uma extensão da sua personalidade. Ele agia através de muita argumentação, muito estudo. Ele acreditava na força do direito, na força das palavras. As combinações em que nenhuma das partes interessadas perde, e mais ainda, aquelas que todas ganham, serão sempre as melhores. Por exemplo, a questão do Amapá era praticamente uma missão impossível. Essa disputa já durava anos com a França e Portugal. E o barão resolveu a questão a golpes de caneta. E assim, o Amapá passou a fazer parte do território brasileiro. Mais tarde, como ministro das Relações Exteriores, o barão enfrentou a questão do Acre. Lá o bicho estava pegando mesmo. Que brasileiros, bolivianos e empresas americanas estavam se enfrentando por um território cheio de seringais no auge do ciclo da borracha. O barão transformou guerra em negociação e mais uma vez ganhou a parada. E o Brasil ganhou mais um estado. Ele virou um herói nacional. Em fevereiro de 1904, uma grande manifestação popular aconteceu em frente ao Palácio do Itamaraty. A assinatura de acordos dessa importância era sempre comemorada em ambientes como esse, em recepções oficiais. E nessas ocasiões, impressionar bem os representantes internacionais era fundamental. Para isso, um grande banquete e, é claro, uma compota de bacuri. Incluir no cardápio uma fruta amazônica de gosto tão sutil e delicado era dizer ao mundo que o Brasil também sabia ser sofisticado. E a tradição pegou. E o corpo diplomático entrou na briga pelo bacuri junto com as sorveteiras e doceiras do Pará. Bom, essa sofisticação correu o mundo. Tanto é que quando a Rainha Elizabeth esteve no Brasil em 1968, no mesmo dia que ela foi ao Maracanã e à escola de samba, ela foi recepcionada na Confeitaria Colombo do Rio de Janeiro. E adivinha qual foi a sobremesa? Samba, futebol e bacuri. O Brasil estava dando o seu melhor para impressionar a rainha. Ela gostou tanto do sorvete que queria levar para a Inglaterra. O pessoal da Confeitaria Colombo conta que teve que enviar caixas e mais caixas de sorvete para ela. É que é bom mesmo. E ela gostou tanto do sorvete de bacuri, quando foi de sobremesa do seu banquete, que os garçons transmitiram isso à nossa administração. E então a nossa diretoria sentiu-se assim com um orgulho muito grande de lhe presentear com caixas de sorvete de bacuri. Mas foi inúmeras caixas que ela ficou toda radiante. E ela comentou que nunca tinha comido assim um sorvete tão gostoso, né? Porque era uma fruta brasileira, autêntica. Então isso a encantou muito, por isso que ela comentou com todo mundo que foi o maior sorvete que ela já tinha tomado
até a vida dela. Pelo jeito, o Barão do Rio Branco não entendia só de diplomacia. Cristais da Tchecoslováquia, louças chinesas, linho belga nas toalhas, de entrada o consomé das Asperges da Argenteuil, prato principal, de Indoneuia Provençal, sobremesa, compota de bacuri. Bacuri? No final de 1911, o barão ofereceu um banquete pelo aniversário da proclamação da República. E lá estava o bacuri no cardápio. Esse foi um de seus últimos banquetes. Olha o bacuri aí! Bacuri, 4 por 2 aí, meu amigo. 10 manga, bacuri, R$1, olha aí. Esta aqui é a manga, beleza? Olha o bacuri, 3 pelo real. Aqui. Bacuri especial. 4 pelo real. Vamos aproveitar e levar, tá terminando. Preço bom. 3 por R$1, um bacuri, ó. 3 por R$1. Bacuri bonito. Bacuri, 6 por R$1. Eu quero pra tirar a polpa de R$1. Aí. Tá variando, né? Ainda tem ainda.